Olá a todos, é com grande alegria que venho mais uma vez para convidar você para meditarmos na palavra do Senhor. A meditação de hoje fala sobre mais um ser divino, supremo, a qual garantiu a maior promessa e esperança, vida eterna ao lado do Pai eterno, em um mundo restaurado e perfeito como antes. Mas antes de falar sobre estes 3 pontos interessantes, vamos relembrar o que vimos na segunda meditação bíblica, que falava da segunda coluna da verdade. A segunda coluna da verdade foi apresentada sobre o Deus Pai. Apesar de ser invisível aos nossos olhos, por sermos pecadores, é real, é um ser divino e supremo, conforme diz em 1 Timóteo capítulo 1 e o verso 17 assim: assim ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. De fato, este verso apresenta o nosso grande Criador e Senhor como Deus invisível, mas digno de honra, de glória, pois Ele é Criador, Senhor, o nosso eterno Deus e Salvador. Agora veremos quem é a verdade nesta terceira meditação bíblica, ou seja, a terceira coluna da verdade. Neste primeiro ponto, encontraremos um ser divino, o Verbo de Deus, um ser supremo, Salvador, que é a verdade, e é Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos ver o que a Bíblia nos diz em João, capítulo 1, o verso de 1 a 5, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra elas. Glória a Deus. Que maravilha! Que versos especiais e que informações impactantes nos diz que Jesus é a verdade, o que apresenta Jesus como a nossa verdade. Mas para termos maiores informações, vamos ler os versos de 10 a 14 agora, que diz assim: o Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam, mas a todos quanto os receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Glória, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que maravilha! A maior expressão visível de Deus é Jesus. Foi o que falamos na meditação passada. Só estes versos já nos disse tudo. Porém,
O verso que lerei agora deixa claro que Jesus Cristo é a verdade. João 14 e o verso 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Para todos que procurava a verdade e não encontrava, não se satisfazia com as respostas, precisa crer e aceitar que a verdade, ou uma das colunas da verdade, é Jesus Cristo. Como diz o verso lido neste momento, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Louvado seja Deus. Segundo ponto, se Ele é o caminho, significa dizer que a salvação pela graça só Ele tem para você, porque foi Ele que morreu em seu lugar, conforme está em Efésios 2:8, que diz assim: pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Confirma João 3:16, que diz: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Só existe salvação em Jesus. Atos 4:11 e 12 diz assim: este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque debaixo ou abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pela qual importa que sejamos salvos. A salvação, repito, só existe em Jesus Cristo e nenhum outro nome há salvação. Jesus Cristo é o caminho, Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida. Jesus é o teu e o meu, o nosso Salvador. O terceiro e último ponto informa que ele virá outra vez para levar os salvos que os seguiram durante toda a sua vida. João 14 e o verso 3 diz assim: e quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. Estas palavras foram faladas pelo próprio Senhor Jesus. Em Atos 1:10 e 11, também nos informa ou nos dá as seguintes informações: e estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco, ou seja, 2 anjos, se puseram ao lado dos discípulos e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Este Jesus que dentre vós foi recebido no céu, virá do modo como o vistes subir. Que promessas especiais! E para finalizarmos a nossa meditação e confirmarmos os versos lidos, vamos ver Apocalipse 1:7, que diz assim:
eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Com estas informações, entendemos que precisamos fazer a nossa parte, pois Cristo é muito mais do que a verdade. Cristo já fez todas as missões, ou seja, tudo aquilo que você não poderia fazer. Mas o que você pode fazer para cumprir a sua parte? Você precisa obedecer, você precisa entregar, você precisa seguir os passos de Cristo. Por isto, se você ama a Cristo, siga o que ele diz em João 14 e o verso 15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Você ama a Jesus? Você crê que todas estas informações que você ouviu é a verdade? Crê que Jesus é muito mais do que a verdade? Ele é o seu Senhor, Ele é o seu Salvador, Ele já fez tudo aquilo que você não poderia fazer, ao ponto de ter dado a sua própria vida na cruz do Calvário para morrer por você, por mim, por nós? Se você crê em tudo isto, quero convidar você para falar com Deus. Vamos orar neste momento. Amado Pai, nós te agradecemos pelo imenso amor de Jesus, o teu Filho. Nós agradecemos pelo teu imenso amor. Nós agradecemos e ficamos felizes por saber que Jesus é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tomes de conta, ó Pai, da nossa vida. Seja a partir de hoje o nosso Senhor e Salvador e guie-nos a cada passo, em o nome de Jesus. É o que nós te pedimos. Amém.